Salve, salve amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Boa Sacada. E hoje temos visitantes aqui, fazia tempo, semana passada foi um episódio meio vôlei de praia, eu e o Andy, agora temos convidados aqui, né, Andy? Boa tarde. Tudo bem, galera? Boa tarde aí para todos. Bora para mais um programa cheio de novidades, vôlei, com um conteúdo que a gente ficou devendo semana passada, do episódio aí do assédio das jogadoras lá da Turquia. Então a gente agora tem um catado aí geral. É isso aí. O Andy, que hoje é o nosso atleta aqui do grupo, aí já deu um spoiler aí, vai estar na São Silvestre 2023, 22, 24. Legal. É o nosso atleta aqui, crossfiteiro, corredor e voleiboleiro também. Eu inclusive já falei pra ele que ele tem que fazer um podcast de corrida também. Acho que ia dar bom pra gente, né? Tem muita gente que pratica bastante corrida. Né? Vamos tentar aí. É isso aí. Então aqui temos. E aqui, ó, já vou avisando, aqui o nepotismo rola assim. Aqui o nepotismo rola assim. Temos aqui dois convidados que, dependendo deles, podem ser figurinhas carimbadas aqui do programa. Vou apresentar primeiro aqui a minha prima aqui, parceira de resenha, de quadra, ela que descobriu o vôlei há pouco tempo até e se tornou uma das paixões da vida dela aqui. É com muito prazer que eu recebo ela. Mazé Ferreira, tudo bem, prima? Oi, gente, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Agradecendo a vocês aí por ter essa oportunidade de participar com vocês, porque para a gente é muito importante o voleibol e saber um pouco mais sobre o que está acontecendo, saber um pouco mais de vocês. E nós, né, primo, estamos sempre juntos. Além da gente ser primo, o voleibol nos uniu mais ainda. Exatamente. Isso me deixa muito feliz. É uma paixão que a Mazé descobriu depois, né? Eu comecei ali. Comecinho de 2002, aí eu comecei a praticar ali na escola, e depois ela... Quando que você começou? Você começou um pouco mais tarde, né? Eu comecei em 2012. 2012. Tem uma historinha aí depois Isso. que a gente vai comentar um pouquinho sobre essa sua jornada no vôlei. E aí temos aqui, mas o prazer também de receber o meu primo também, o Sinésio, marido da Mazé, que já é jogador raiz aí, muitos anos muito antes da gente começar aqui, já estava aí nas quadras, das antigas, né, primo? Bem-vindo aí, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra participar com vocês. Eu tive a honra de ver Moreno, Zé Roberto em quadra, eu vi jogos das Olimpíadas de 76, então eu tenho uma bagagem um pouco maior do que todos. Inclusive, eu e o Mazé nos conhecemos numa quadra, né? Foi assim que nos conhecemos. O voleibol, como o Mazé falou, o voleibol unindo pessoas, né? É isso aí, ó. O voleibol sempre trazendo incríveis pessoas na nossa vida e fazendo parte aí. Quando você é picado pelo mosquitinho do vôlei, é meio difícil de largar, né? Ou então bebe a água de quadra, acaba você não abandona mais. É isso aí. E, bom, antes da gente começar aqui, hoje o episódio está um pouquinho mais solto, que foi uma semana um pouco mais tranquila no vôlei, mas temos uns assuntos que ficaram pendentes da semana passada. Só para saber, vocês acompanham o vôlei de praia, não? Vocês jogam, acompanham? Eu jogo um pouco menos, a gente tem muita. Eu participo de vários campeonatos de voleibol e final de semana também tem outras de vôlei, ficou um pouco difícil. Mas eu gosto de acompanhar, mas não tão de perto quanto a gente acompanha o voleibol de quadra. Eu também. O nosso tempo é um pouco dedicado à quadra, porque eu treino também, né, durante a semana, e jogo aos finais de semana, então é um pouco mais voltado para a quadra mesmo. Um pouco mais voltado para a quadra. Há quanto tempo que vocês estão... A Mazé começou em 2012, você é só peladeira ou também compete? Como que é essa história aí? Você faz parte da turma que conheceu o Vôlei Master aí, como é que foi essa história? Eu comecei a jogar voleibol, se eu não me engano, em 83, né, quando o Brasil foi campeão no Mundialito, no Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo que ele andava com uma rede embaixo dos braços de uma bola, e aí nós montamos uma mini quadra no campo, um mini campo de futebol, então foi lá que eu conheci o vôlei. A paixão foi imediata, né, eu jogava basquete, e de lá para cá só acompanhando a evolução, né? Então eu acompanhei desde a era do Zé Roberto, depois entrou
quando o Brasil ficou um bom tempo sem ganhar até os anos 90, quando entrou o Bernardinho. Então eu venho acompanhando bastante, né? Não vou dizer que eu sou estudioso, mas eu estou sempre a postos, né? E eu tenho como eu posso dizer, hoje para mim é o melhor esporte do mundo, né? Eu sou muito suspeito para dizer isso, né? Mas foi uma paixão imediata que começou lá atrás e até hoje eu consigo, né? Tenho 55 anos, já operei o joelho 2 vezes, jogo devagar, time massa, mas não se pode abandonar, né? Voleibol é paixão mesmo. E você, Mazé, como é que foi essa jornada sua dentro do vôlei? Então, o voleibol para mim foi desde criança, sempre gostei. Eu e a Cléo, como vocês sabem, nós somos muito amigas por conta também de esporte, sempre gostamos. Só Mas explicando, peraí, só te cortar rapidinho, só explicando aqui, como eu falei, o nepotismo aqui vai rolar de vez em quando, a gente chama nossos amigos, nossos primos aí, todo mesmo. mundo que tá aí no meio do vôlei. E no caso, a Mazé aqui, ela é irmã da Cleo. A Cleo já fez uma participação com a gente num episódio, tem um episódio Boa Sacada Recebe que tá em edição ainda, tá um pouquinho, esse episódio logo vai entrar no ar aí. Então, é a Cleo, aquela que era da Holanda, que participou com a gente já tem um tempinho já. E a Mazé é irmã dela e foi nessa. Agora a pergunta é: quem puxou quem? A Cleo te puxou? Você que puxou a Cleo? Como é que foi essa história? Acho que foi nós duas juntas na escola, só que naquela época você tinha uma quadra muito ruim e era aquele, você sacava, jogava de um lado pro outro, não era uma coisa muito legal. Aí depois que crescemos, que a Cléo foi para lá e eu fiquei aqui, e começou a entrar na nossa vida, a gente gostava. Antes, assim, a gente era apaixonada, acordava de madrugada para assistir os jogos, sempre acompanhamos todos os jogos, sempre acompanhamos a Cléo, como ela disse, ela tinha a revista Saque, colecionava a revista Saque, a gente comprava todas as camisas na época, mas mais como para assistir. E depois, quando a gente ficou mais velha, foi o caso dela ter conhecido uma pessoa que gostava muito de esportes, e a gente começou mais ou menos juntas, e uma incentivando a outra, e estamos até hoje. E é engraçado que, assim, não, por exemplo, pelo que eu sei, do caso do Sinésio, já vem de família essa coisa com esporte. Na nossa família, não é. A gente é da geração do futebol e tudo mais. Isso. Incentivo partiu única, acho que foi mais ou menos o seu caso, única e exclusiva da gente. Acho que no seu caso, Sinésio, você já é de família essa coisa com esporte? Sim, eu tenho um irmão que ele foi jogador de basquete na divisão especial dos anos 80, 90, né? Ele treinou no Centro Olímpico, começou com 11 anos de idade, e ele era aquele garoto enorme, né? E eu era baixinho, né? Então eu só comecei a crescer depois dos 16 anos. Em 3 anos eu consegui crescer bastante. Então, se eu tivesse a possibilidade, na época eu tive convites para jogar em alguns clubes, então eu preferi estudar e eu tive primos que foram jogadores de futebol também, então a minha família praticamente são todos esportistas. Uma prima também que quase se tornou profissional no voleibol também. Então minha família eu posso dizer que nós crescemos praticando esporte. Isso por conta dos nossos pais. Nossos pais sempre nos incentivou, né? Minha mãe é uma fã incondicional também de voleibol e basquete, né? Então desde criança, ela sempre tentou nos direcionar para esse caminho. Aí é bacana que você pegou uma transição interessante que foi porque na sua época, você falou que começou no basquete, o basquete naquela época era o esporte número 2 do país, com a geração do Oscar, do Mauri e tudo mais, né? Marcel. Né? E depois acabou que o vôlei, com a entrada ali do Luciano do Vale, quando começou a incentivar ali, quando teve aquela mudança da legislação também, que começou a poder ter os patrocínios nas camisas, começou aquela coisa da associação, as associações classistas que contratavam os atletas como funcionário. O cara, às vezes estava lá, o cara era porteiro na empresa, na verdade ele era contratado para ser jogador, né? Mas eles tinham que ter um vínculo profissional e eles faziam outras coisas no papel para poder jogar. Ainda não era o início do fim do amadorismo, né? Começou o início da profissionalização do vôlei, né? E aí você tem todo esse boom aí, que teve os ciclos da geração de prata, depois de ouro e tudo mais, né? Sim, eu cheguei a pegar uma época que a educação física era praticada fora do horário de aula, né? Eu fazia educação física cedo e estudava à tarde.
Então, eram divididos somente futebol de salão e basquete. Aí eu peguei uma época em que o voleibol ele entrou como experimento dentro das aulas de educação física. Então, metade de um dia de educação física, eles começaram a ensinar voleibol. Aí depois acabou se tornando praxe, né? O voleibol entrou e ficou para ficar. E então, um dia era futebol de salão, outro basquete e o voleibol. Então, foi dessa maneira que cresceu, né? Ô, Andy, aproveitando que a gente está falando de educação física, é a sua área de atuação, hoje funciona desse jeito a educação física ainda não? Você sabe me dizer? Não, hoje já é um pouco diferente, hoje é por bimestre, né? Então, cada bimestre é um esporte que na escola eles ensinam. Então, o primeiro bimestre é só basquete, segundo bimestre é futebol, terceiro, vôlei. Então, eles separaram por bimestre. Ah, entendi. Aí é o famoso quatro porquinhos ainda, né? Isso ainda não mudou. Na minha época, você comentou que as aulas eram. O Sinésio comentou que as aulas eram divididas. Eu peguei um pouco isso também, que na minha época eu também tinha aula ou de manhã ou à tarde e no contraturno eu tinha educação física, né? Inclusive tinha muitos alunos que às vezes, principalmente no ginásio, quando tinha alguma aula vaga, a pessoa ia embora e não ficava para educação física. Tinha muito esse problema também, né? E nisso aí, para formar uma geração, estamos aí falando de 20, 30 anos, para formar uma geração que a gente tem hoje do vôlei, né? Não se faz da noite para o dia esse processo de você tornar o esporte parte da cultura das pessoas, né? Um processo bem longo. É verdade, verdade. Né? E falando agora pensando em competição, vocês falaram que estão no Master, vocês estão competindo ainda? Como é que tá essa fase agora? Mazé, começa com a Mazé agora. Ai, Maurício, você sabe que eu sou rata de quadro, né? Ouvi Então, falar. assim, Ouvi falar. Você comentou. Como é que tá essa fase de Master? Você tá competindo? É só peladeira? Como que tá funcionando? na verdade, assim, o Sinésio é testemunha. Quando eu o conheci 12 anos atrás, eu criticava ele por ser muito crítico com o voleibol, porque ele não gostava de jogar com quem não jogava. E eu criticava muito, mas eu estava no começo. E depois, 12 anos depois, eu não consigo jogar voleibol por diversão e porque com quem não sabe jogar é muito difícil, porque a gente acostuma a ser competitivo. E sendo competitivo, nós somos muito críticos conosco mesmos, né? Então hoje eu jogo o Cindy Clube eu joguei o ano passado, eu joguei o ano passado pelo Palmeiras, esse ano eu estou jogando pelo Indiano e jogo o Master lá do Continental com o Del. Não sei se vocês conhecem, é bem famoso. O campeonato do Del. Ele é semestral e a cada semestre, um é do Fábio e outro é do Del. Esse semestre eu estou em 2 times também pelo Del. Então, assim, eu estou muito competitiva, eu gosto muito, porque eu estou na minha melhor forma física, faço o Cinésia Testemunha. Eu faço academia 2 vezes por semana, treino 2 vezes por semana, me alimento muito bem. Então, eu falo assim, eu estou na minha melhor forma física para minha idade mata para competição. Eu agora vou começar com o personal, semana que vem ele vai, toda quarta-feira ele vai fazer a parte de cardio, impulsão, e para mim, então assim, para mim hoje é só competição. Se eu jogar por jogar, eu não consigo. Mas a gente vai aprendendo à medida que a gente vai conhecendo as pessoas e à medida que você vai melhorando no seu voleibol. Então, Acredito que seja isso. se chamar pra pelada não rola mais então, não. Gente, olha, juro, como eu fazia lá no. Lembra, Maurício, que você foi lá no meu prédio? Uma vez, a gente jogava, tentava jogar com o pessoal do prédio, mas uma vez foi uma menina de vestido e de chinelo. Ela quase ficou nua jogando. Aí E, realmente é meu, difícil. eu olhava assim e falava, não dá, gente, não dá. Ou você joga por competição, ou você joga para se divertir. Eu prefiro jogar por competição, então fica difícil você entrar numa pelada. Ô, Andy, imagina se ela for lá no Amigos e Vôlei então, né? Vai passar raiva, né? Vai. É que tem uma galerinha que joga e tem uma galerinha que só vai por diversão, né? Então lá, tanto que assim, negócio, é amigos e vôlei, é mais amigos do que vôlei. Às vezes, ultimamente, nem uma coisa nem outra, né? Mas é outra proposta, né? Realmente, você acaba pegando um ritmo mais competitivo, aí é mais difícil você não jogar você tá acostumado a jogar com rodízio, jogar só, por exemplo, hoje você não joga mais misto, né?
Então, eu falei isso pra Cleo lá no começo. Teve uma época que eu jogava com a Cleo lá na Holanda, mas era masculino e feminino, rede mais baixa, os caras davam umas porradas, e eu falava pra Cleo, eu falei, Cleo, assim a gente não vai se desenvolver nunca. A gente não consegue desenvolver. Porque ou você joga feminino, gente que tem o mesmo nível que você, os mesmos propósitos, ou você joga o masculino para você levar bolada. E eu falei muito isso pra Cleo. E hoje, a Cleo tá jogando no feminino agora, ela fala, mas realmente, você tem toda a razão. O meu potencial, eu tô jogando muito melhor jogando feminino, porque o masculino realmente, não, para mim, não faz sentido. Tem que ser feminino. Eu gosto de campeonato feminino de igual para igual. Entendi. Porque a rede é mais baixa assim, aí e igualam as opções, né? Todo mundo tá ali na mesma. É diferente do misto, né? O misto, geralmente as minas acabam sendo mais para fazer a mão, para fazer defesa, principalmente passe, né? Aqui, por exemplo, funciona na parte de recepção, porque geralmente o masculino geralmente tem um pouco mais de dificuldade para fazer o passe, né? Eu sinto mais isso. Né? As minas geralmente dão um passe mais de qualidade do que o masculino, no geral. Mas agora, realmente, em relação à pancada, o bom é que se você jogar com o masculino, é que se você pegar o tempo de defesa do masculino, você vai no feminino, é pantufa, né? Qualquer palada no feminino vai ser pantufa, né? Mas geralmente lá fora, e até mesmo no indiano onde eu jogo, eles colocam os meninos para jogarem na rede feminina. Então, é óbvio que eles têm mais força, eles têm mais potências, principalmente aqui no Brasil, aqui onde eu jogo. São mais jovens, é óbvio que eu vou tomar porrada. Sim, Eu não quero isso. Então eu entendi. prefiro ficar no feminino mesmo. Entendi. O Sinés, você está competindo também, não? Atualmente eu estou no Clube Campo Belo, eu disputo a Copa Paulista, né, de voleibol, e eu estava acho que cerca de 7 anos parado, né, porque eu acho que você acompanhou, eu perdi o joelho lá atrás, né, e tentei voltar uma época, e o joelho voltava a ficar ruim, eu perdi de novo. Então hoje existe um certo receio, um pouco de medo, né, porque fiquei quase 2 anos fazendo fisioterapia, é, perda de peso, assim como a Zé está fazendo também, eu tive que fazer dieta, academia, etc. Então, algo que a Mazé falou de não jogar com pessoas que não sabem, não é uma questão nem questão de preconceito, é levar a sério, né? Como nós somos amantes do esporte, da modalidade, eu penso da seguinte forma, por exemplo, se eu for em algum lugar onde há pessoas profissionais jogando futebol, eu não vou jogar com eles porque eu não tenho nivelação para jogar. Eu só vou atrapalhar em quadra, né? E o voleibol pensa da mesma forma. Então, acho que quando você vai jogar, se você leva a sério, você tem que ter equilíbrio, tem que ter o peso adequado, porque as chances de ter uma lesão são mais fáceis. Então, acho que para você jogar sério, você tem que estar preparado e jogar com qualidade. Né? Então, eu voltei há cerca de 4 meses, né? Joguei alguns jogos aí da Copa São Paulo. Ainda estou em processo de evolução. Eu entrei no clube e falei, olha, eu só quero treinar, não quero jogar competição, porque eu não quero ser cobrado porque tecnicamente eu estou muito mal ainda. E como eu sou central, existem poucos centrais, né, no mercado, aí eu acabei aceitando o convite para jogar um campeonato e estou em fase de evolução, né? Eu acho que quem conhece não esquece tudo que conhece, né? E eu tô até, mas assistiu o meu último jogo semana passada e eu recebi um feedback moderado, né? Vamos dizer assim, né? Em relação, eu até fiquei feliz porque para quem ficou 7 anos parado e voltou agora, eu acho que eu melhorei bastante, viu? Então a tendência é só evolução. A memória motora, muscular é um negócio impressionante, né? A gente fica, a técnica a gente recupera rápido, né? A impulsão, a parte de força, aí realmente já leva um pouco mais de tempo. Aí o Andy tem mais propriedade que eu para falar sobre isso, né? Mas a memória, a técnica, quando você, gente nessa época aí que se treinava muito fundamento, vocês que treinaram bastante fundamento, acaba voltando mais rápido, né, Andy? É que é muito mais fácil você associar, né? Quando você já treina mais tempo. Então, quando você está treinando ou entra para o jogo, a sua memória ela ainda fica ativa com esses fundamentos. Já a parte física ela é um pouco mais demorada, né?
Você aumenta o peso, o músculo ele já não é mais o mesmo, o ligamento ele já não é mais o mesmo. Então tudo é um processo um pouco mais demorado, mas a parte técnica ela ainda continua assim, 100%. Tanto é que a gente vê a galera do Master ainda às vezes dá um baile nos novinhos, é justamente por isso, porque eles não usam mais a mesma força, a mesma potência, mas eles usam as técnicas, então isso faz muita diferença. Isso ocorreu, acho que um pouco antes da pandemia. No período que eu estava tentando voltar a jogar, eu estava no time sub-50, e nós fomos jogar com o mais 35 aí perto de Guarulhos, né? E nós ganhamos os caras 3-0. Eu achei, quando eu vi os caras aquecendo, aí eu chamei o pessoal e falei, vocês são loucos, não vamos conseguir aguentar esse ritmo dessa galera aí. Nós somos velhos, né? A gente não vai ser 3-0 rápido, né? Não marca mais jogos como esse, não. E eu fiquei surpreso, ganhamos de 3-0 e fácil, né? Então, como você falou, a técnica ela é fundamental para quem pratica, né? Acho que não só o voleibol, qualquer modalidade, né? Sim. E assim, é muito comum, tipo, você vai ficando mais velho, você não tem mais a mesma força, você não que nem, né? Então a gente acaba tendo que olhar um pouquinho mais ter um pouquinho mais de visão de quadra, olhar mais os buracos, ver aquela mãozinha sobrando e tentar jogar, dar aquela tapinha na mão e tal, né? Às vezes, e a molecada, bom, todo mundo aqui já foi jovem aqui, a gente não quer muito saber de a gente não tem muito aquele pensamento de que todo ponto é ponto, né? A gente quer cravar a bola e mandar a bola mais longe, né? Então, aí até você fazer essa ligação do tipo, eu não vou mais conseguir, não que eu já tenha conseguido, eu nunca tive uma impulsão tão boa, né? Mas eu não vou mais conseguir sentar o braço na bola e a bola vai e vou arrebentar o bloqueio, vou estourar a bola lá pra cima, né? Eu vou cravar ela, né? Então a gente acaba tendo que aprender aquelas largadinhas e tudo mais. Pra mim, isso funcionou muito depois que comecei a fazer o vôlei de praia. A gente brinca, né? A gente tá agora numa fase de começar a aprender um pouquinho, de treinar um pouquinho mais, né? E lá você realmente, se você tentar correr o tempo todo, você se lasca, você não aguenta, porque exige muito mais da capacidade física. Então e aí você começa a perceber que tem muito mais buraco na quadra. Então você vai participar de um campeonato, se você for tentar o tempo todo correr que nem o louco, igual o Merigene, né? Eu falo que isso é da escola do Merigene do tênis, né? Que corria pra lá e pra cá e se enrolava e tal. Mas se você ficar fazendo isso numa competição o tempo todo, você vai chegar nas finais do campeonato, de um festivalzinho, por exemplo, você vai estar morto. Né? Foi o que aconteceu comigo, inclusive, num campeonato que eu participei recentemente. Então você tem que, sim, uma hora, um time que você não vai exigir tanto do ataque, você largar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais, ou quando o time está muito mais, você não vai conseguir acompanhar na trocação, você tentar trabalhar nesse outro aspecto, né? De tentar botar o cara para errar, em vez de você dar o erro de graça pro cara, né? Então são coisas que, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a pensar um pouquinho mais. E já aproveitando que a gente está falando aqui de velho e tudo mais, vamos falar um pouquinho da primeira notícia aqui. Eu vou inverter um pouquinho as ordens aqui. Ô, prima, a gente estava conversando hoje cedo aqui sobre um retorno depois de 12 anos. A Fernanda Venturini participando do Vôlei Master. Vocês acompanharam? Nossa, fiquei muito feliz. Meu, ela é demais. Eu já entrei lá para ver o treino dela lá em Saquarema. Meu, ela joga demais, parece que nunca parou. Ela tem mão de fada. Nossa, que levantamento é aquele, parece que não mudou nada. Para mim, assim, ela nunca mudou. Assim, uma das melhores que tem. Assim, feliz da vida por ela estar voltando pro Master. E assim, dá mais assim, ajuda muito mais a gente que está nessa categoria Master e fala assim, meu, é um negócio sério mesmo, porque se vem alguém que foi bronze, né? Lá no passado, numa Olimpíada, jogando na categoria que a gente está jogando, significa que a gente está no caminho certo e que realmente é um negócio sério, né? O Master. Fiquei muito feliz. E também não deixa de ser, de repente, já pensou de repente ela pega gosto pela competição e uma hora dessas acabarem se encontrando, existe essa possibilidade, né? Já pensou jogar contra a Fernanda? Não, jogar contra a Fernanda não tem chance, porque assim, ela vai jogar um 35, 45 mais. Hoje eu tô jogando 45, 50 mais. Tem a menor condição, assim, isso eu não me iludo.
não tem a menor chance para mim hoje. Entendi. Então é só o incentivo mesmo de ter uma atleta olímpica, né? Mas a chance Não, de jogar já não vai ter mesmo, então. não existe. Eu, assim, vamos Nunca se sabe, né? Também, né? Nunca se sabe. Vocês têm a mesma idade, né? Fernanda e a Ela nasceu em 24 de outubro de 1970, eu nasci em 12 de outubro de 1970. É isso mesmo. Tá aí, né? Ó, vai saber o Não, quais são os planos aí no futuro aí, nunca se sabe, né? E é só difícil. Sim, só se for lá para os 70, os 80, assim, 80 a mais, mas hoje com ela sem chance. Assim, ela é top de linha, não tem como. Ó, essa história eu não contei aqui ainda, um dia eu vou contar essa história completa aqui, mas ó, eu numa bela de uma dessas coisas que o universo nos prepara, o que Deus nos prepara, eu acabei um dia jogando com o pessoal do Vida City, né? Então, de repente, numa dessas aí, vocês se cruzam, vai saber, né? Não, então, da City, ok. Foi lá, você. Mas assim, dá pra jogar de verdade mesmo. Sim. Eu não me iludo. Houve uma oportunidade que eu e o Zé nós participamos do evento no Sesc Pompeia, que estava o Giovanni, o Naubert, a Thaisa e a... esqueci o nome da outra jogadora, que era um fórum que eles participaram. Eu estava machucado, eu tinha acabado pela joelha, mas eu não quis jogar, mas várias pessoas jogaram contra eles, né, nesse evento, né. E assim, foi por isso que eu falei, nunca se sabe, né, as pessoas são públicas, né, e estão sempre participando de campeonatos e eventos, né, pelo Brasil afora. É bem isso. É bem isso, porque assim, igual, essa história a gente vai criar um episódio de rolês aleatórios que o vôlei nos trouxe, aí um dia eu conto essa história com detalhes, mas lógico, não vai ser a mesma coisa de uma competição, mas, por exemplo, o Franco, ele tava. A caixinha do Franco já é muito acima do que a gente está acostumado a jogar, então já deu para já deu aquele estalo lá que o braço ficou ardendo ali uma meia horinha até passar, né? Mas então, assim, você já tem uma noção mais ou menos do que era assim, é muito mais do que eu já imaginava. Ter a possibilidade de ver um pouquinho do que é um atleta profissional jogar com uma pessoa que é peladeira e tal, ter uma noção ali boa, mas que nem se compara, é uma outra realidade, né? É que nem o pessoal fala às vezes, eu vou jogar uma pelada aqui, vai estar o Vampeta aqui, o Vampeta vai participar da pelada aqui sei lá, da Copa Kaiser. Aí o cara pensa, o Vampeta tá gordo, não sei o que, não vai dar nada. Aí você vê os relatos da galera, puta, cara, eu fui jogar com o cara deu duas arrancadas aqui, o cara sumiu, ninguém conseguia pegar o cara, porque é outra realidade, né? Eu quando eu joguei basquete, eu participei de dois jogos no interior. Cara, assim, eu joguei contra uns caras, tinha um senhor de 2,5 que ele me deixou no chinelo. Na hora que eu era novo, na hora que eu olhei para ele, falei, vai ser fácil, eu vou dançar na frente dele. Que nada, ele me deixou no chinelo, me deixou no coxo, 2,5. Aí quando acabou o jogo, ele falou, olha, um dia você vai chegar na minha idade, você vai jogar melhor que eu, se preserve, né? Porque hoje você está muito bem, mas se preserve para você, quando você chegar na minha idade, jogar melhor que eu. Eu me esqueci até hoje o que ele disse para mim. Ele me deixou no chinelo. Nossa, ele acabou comigo na época. É sempre muito legal quando você tem essa oportunidade, porque assim, abre novos horizontes, né? Você Ensina muito, né? vê o outro nível. Então, inclusive, eu lembrei de uma historinha aqui, eu não vou lembrar o nome do jogador. Tem um atleta da NBA, ele é bastante criticado, ele tem bastante hate na internet, né? A galera fala que ele é ruim, não sei o que e tal. Se eu lembrar, depois eu coloco na edição o nome do jogador. Ele fez um desafio com os haters. Ele chamou, você que é hater, que não vai com a minha cara e tal, eu desafio você a me encarar aqui no 1 contra 1. E fez lá, tal, e selecionaram acho que 12 haters do cara. E o cara acabou com eles. Era a galera que jogava street e tal, os caras bons, tal, não sei o que. Ele acabou com os caras. E aí, quando acabou, ele disse a seguinte frase: eu tô muito mais perto do LeBron do que você tá perto de mim.
é a questão do alto rendimento. É uma outra realidade, é um outro nível. A galera tem uma quantidade de horas, pegando aquela teoria das 10 mil horas, que ela já está até um pouquinho defasada e tal, mas é outra realidade, outro nível de treinamento. O cara tá num momento ruim do jogo, aí o cara para 5 minutos, volta, o cara tá voltando a jogar bem. Quer dizer, eu, pelo menos, nunca consegui chegar perto de fazer algo assim. E pegando um pouquinho ainda esse assunto da Fernanda, eu tava conversando com o Andy hoje cedo. Será que a gente vai ter novas? Será que a Fernanda vai puxar mais gente aí para participar desses Master, Andy? Eu acredito que sim. Eu acho que podemos ver uma galera que se aposentou, não recentemente, porque eles vão curtir ainda um pouco a vida, um pouco a aposentadoria. Igual, por exemplo, a Thaís se aposentou da seleção, mas ela continua em clube. Mas outras que pararam lá atrás, pode ser que olhe e fale, ainda dá um caldo, acho que eu vou jogar um pouquinho. Porque, querendo ou não, você fica parado muito tempo, tudo vai doendo, né? Então, elas devem voltar assim, mas não, acho que por agora, mas mais pra frente eu acho que rola assim algumas. Teve um campeonato. Teve até aquela polêmica da Tandara que a Fabiola, ela não tava com time, ela jogou, né? Um Master. Qual que era? Eu Sim. não lembro qual foi o campeonato. Era um importante. E aí ela jogou, a Tandara jogou, que ainda teve a polêmica dela tá no doping ainda, que não poderia ter jogado, jogou a Fabiola, mas eu acredito que dessas antigas, por exemplo, a Fofão, ela não tá mais por agora não tá mais na seleção, né? Mas pode ser que ela surja aí também jogando. Então, algumas jogadoras dessa época devem aparecer jogando. Vamos Mas acho ver, que vai né? mas talvez demore um pouco mais, porque os jogadores estão avançando bastante na idade, jogando Sim, até acima dos 40. Muito tempo atrás, eles não passavam de 32, 33. Hoje estão avançando bastante, né? é, Hoje com o desenvolvimento da fisiologia, do treinamento, e acho que o próprio processo de ser atleta, de você se resguardar mais, a questão da alimentação, a questão do descanso, e a fisioterapia, e a fisioterapia preventiva, tudo isso está tornando possível atletas aí. Temos aí, acho que o principal exemplo no vôlei eu vejo hoje é a Carol Gataz, né? Acho que ela já tem mais de 40 anos e está aí jogando em altíssimo nível, né? E sim. 42, né? 42. 42 anos. Então, vamos ver aí, né? Quem sabe teremos. A gente vê aí Mazé e Fernanda Venturini num dia aí, ou Ângela Moraes, aí, que tá hoje Vamos aí. pensar positivo, vai. Vamos pensar positivo, né? Não custa nada, quem sabe? Sonhar é de graça, né? Sonhar ainda é de Você graça, né? sabe que elas recebem para jogar, né? Sim, Para participar sim, desse sim. campeonato, né? Sim, Bem, não é só de bonita que elas jogar. participam, não. Exatamente, eu pago para jogar. Sim, é. Eu falo. Teve um episódio que a gente fez com algumas mães. Eu sempre falo desse episódio, que é um episódio que eu gosto bastante. Que a gente comenta sobre o fenômeno do Sport Master, né? Que das pessoas que jogaram ou que encontraram vôlei depois, que é, por exemplo, o seu caso, e que encontraram no Master uma possibilidade de viver um pouco de competição, mesmo que não seja no alto rendimento. E entre as mulheres, esse fenômeno do Sport Master ele é mais forte. Eu comparo muito com o fenômeno das corridas de rua. Né? Você tem muita empresa investindo em campeonato, então você tem diversos níveis, Liga A, B, C, D, enfim, que é essa galera que hoje tem condição financeira de participar e vai lá, a pessoa, em vez de pagar a academia, ela vai lá e paga o vôlei, né? Que né, a gente já faz isso na pelada, mas faz também competitivo, né? Então é um fenômeno dos tempos modernos aí, desse esporte que não é de alto rendimento, mas que é competitivo, que é o nível de competitividade de cada um, né? Eu acho bacana, isso é uma forma de você continuar no esporte e ter um pouquinho da emoção da competição, né? Isso é verdade. Né? Então, falando agora, vamos seguir um pouquinho nosso bloco de notícias. Pessoal, seguinte, vamos dividir o episódio em duas partes. Espero que vocês estejam gostando da conversa. E na segunda parte, que a gente deve lançar na sexta-feira, vamos falar sobre as notícias e os resultados da Super. Então,
Aguardem um pouquinho, segurem a paciência, espero que vocês estejam curtindo a conversa. Sexta-feira a gente volta com a segunda parte do Boa Sacada Recebe Mazé e Sinés, tá bom? Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.